Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do egrégio órgão especial da data de hoje, 10 de março de 2014. Submeto à apreciação do egrégio colegiado a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, a ata de número 5 de 2014. Alguma observação? Alguma retificação se faz necessária? Aprovada a ata. Pregando o primeiro processo. É o processo TRT-MA 489-70 de 2014. Assunto: requer autorização para residir fora da comarca. Requerente: Beatriz Helena Miguel Giacomini, juíza titular da primeira vara do trabalho de Santana de Parnaíba. Ai. Refrescou. Com a palavra a doutora Silvia. Já distribuí o voto aos colegas. A doutora Beatriz reside em São Paulo, pretende aqui permanecer e trabalha em Santana do Parnaíba. Hoje ela possui 18 processos aguardando redação de sentença, o mais antigo, de 6 de dezembro de 2013. Eu entendo que não há nada a obstar o deferimento em caráter precário do pedido de autorização para que ela resida no município de São Paulo. Pois não, alguma divergência? Algum pedido de esclarecimento? Doutor Rafael? Senhora presidente, eu não tenho nenhuma divergência não, mas eu gostaria de aproveitar esse processo para fazer uma observação. A doutora Beatriz Giacomini é uma das grandes juízas do primeiro grau. Dentre vários juízes excepcionais que nós temos no primeiro grau, a doutora Beatriz é muito excepcional. Ela é ótima juíza. E, no entanto, já com muitos anos na carreira, muito experiente, muito qualificada, muito competente, segue naturalmente os passos que há anos estamos vendo, em que os juízes mais experientes, pelo decurso de tempo, acabam pedindo remoção para varas onde há um menor desafio da jurisdição. A meu ver, tem sido esse modelo um modelo de inversão de valores, em que se deveria prestigiar, de alguma maneira, que os juízes mais antigos, a exemplo da justiça comum com a entrância especial, permaneçam nos lugares onde há maior demanda de desafios à jurisdição, desafio intelectual e desafio jurisdicional. Creio que o nosso tribunal poderia considerar, de refletir, de pensar algum mecanismo que compense o incentivo de manter na capital ou nas comarcas de maior movimento os juízes justamente mais experientes e com maior interesse de carreira. Seria muito interessante, de fato. Teria que ter entrância, né? Receber mais, né? Aí é difícil, né? O incentivo é que a gente fique imaginando qual seria, né? Poderíamos pensar... Nós chegamos a considerar no passado um modelo de avaliação do merecimento pelo tempo de permanência nas varas de maior demanda judiciária. É uma coisa importante. Um fator, portanto, objetivo. Não há nada mais objetivo do que aferir o tempo que um juiz ficou na comarca de São Paulo, um tempo que o juiz ficou numa comarca de menor movimento, e atribuir a este juiz um valor, uma valoração que compense, que incentive que ele permaneça na capital. Bem interessante. Interessante mesmo. Bom, mas, de qualquer maneira, retomando ao processo, entendo que não há nenhuma divergência, né, de forma que foi aprovado por unanimidade a autorização para a doutora Beatriz Giacomini residir fora da comarca. Processo de número 2. É o processo 1357-48 de 2014. Assunto: requer afastamento para estudos no exterior pelo período de 15 de setembro de 2014 a 15 de setembro de 2016, sem prejuízo dos vencimentos mensais. Requerente: Tereza Cristina Narras, juíza titular da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo. Com a palavra a doutora Silvia. Também já passei o voto aos colegas. Entendo que não há óbice ao deferimento do pleito da doutora Tereza Cristina Narras para realizar o pós-doutorado na Espanha. Seu voto, portanto, pelo deferimento. Algum pedido de esclarecimento? Senhora presidente. Doutor Ariano. Salvo engano, não me lembro bem da época, mas essa magistrada, ela já usufruiu uma licença para estudo no exterior de 1 ou 2 anos, em uma outra ocasião.
não sei há quanto tempo, talvez há mais de 5 anos. E o que me vem em mente é que, além dos aspectos formais, de legalidade do afastamento para estudos no exterior, o tribunal deveria considerar também o fator conveniência. E eu ouço dizer, até já ouvi de Vossa Excelência, que alguns juízes substitutos têm férias indeferidas. Tem. Juiz titular com férias acumuladas. Muitos. Por falta de magistrado para o trabalho, em razão da quantidade de vagas não preenchidas. E eu me pergunto, neste momento, nessa situação, considerando que essa magistrada já esteve residindo no exterior um longo período em licença com essa mesma finalidade, não que seja ilegal, mas do ponto de vista de conveniência, isso convém para o tribunal. E é nesse sentido que eu penso que não poderíamos dispor de uma magistrada, que, aliás, essa magistrada, eu tive a oportunidade de examinar o currículo, ela não precisa de mais diplomas. Ela tem uns 750 mil diplomas, mais ou menos. E agora pede um afastamento de 2 anos para ficar estudando em uma universidade que não é, muito embora seja a Universidade Castilla de La Mancha, não é, digamos assim, um estudo de tanta profundidade e pertinência para a atividade que ela vai desempenhar aqui. Então, por essas razões todas, sem nenhum demérito da magistrada, que eu considero brilhante, trabalhadora, dedicada e tudo mais, eu acho que nós não poderíamos abrir mão dessa magistrada, pegando inclusive a esteira do que disse o doutor Rafael, juiz bom nós temos que manter trabalhando, e não mandar para a Espanha. Então, nesse sentido, eu voto contra essa autorização. Alguma manifestação a mais? Acompanha a divergência. Pois não. Senhora de divergência. Presidente, a desembargadora... Está ouvindo? A desembargadora Vilma solicita um esclarecimento, se ela já esteve por quanto tempo e quando? Se a doutora Tereza Cristina já esteve em afastamento para estudo Esteve do exterior. há bem mais de 5 anos, eu não sei. E durante a data. quanto tempo? 1 ano, eu acho. Senhora Presidente, Deveria estar aqui em eu algum estou lugar. acompanhando a divergência. O doutor Nazar também ia se manifestar? senhora presidente, amargurado, eu entendo que esse período de 2 anos é excessivo, com todo o respeito e com todo o acatamento ao voto da doutora relatora, eu também não estou concedendo, não. Bem, eu vou colher os votos um por um. Doutora Hilma? Acompanha a relatora. Doutor Nazar já divergiu. Doutor Vinick? Acompanha a divergência. Divergência? Doutor Godoy? Senhora Presidente, eu acompanho a eminente relatora e peço vênia apenas para lembrar que a Cátedra de Direito do Trabalho na Universidade Castilla-La Mancha foi instalada por primeiro pelo pranteado Manuel Alonso Olea, talvez o maior nome do direito do trabalho espanhol e um dos maiores da Europa. Desembargador Odete? Com a relatora. Desembargador Fernando Sampaio? Com a relatora. Desembargadora Vilma Capato já se manifestou. Desembargadora Tânia? Com a relatora. Desembargadora Maria Ângela também já manifestou divergência. Doutor Rafael? Desembargador Trigueiros? Relatora. Desembargadora Juscelina? Desembargadora Maria de Luiz Antônio? Desembargadora Doris? Com a relatora. Desembargador Mauro já se manifestou. Desembargadora Cíntia? Eu acompanho a relatora. Desembargadora Maria Isabel Cueva? Relatora. Desembargador Álvaro Noga? Relatora. De forma que, por maioria, foi deferido o pedido de Sua Excelência com as divergências. Pode manifestar, por favor? Desembargador Ariano, desembargadora Maria Ângela Muraro, desembargadora Vilma Capato, desembargador Nelson Nazar e desembargador Sérgio Vinick. Processo de número 3. É o processo 167798 de 2014.
Assunto: consulta da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região acerca da possibilidade da cessão para exercer função comissionada FC1 do servidor Delton Edir Garcia Porto àquele tribunal. Interessado: Elaine Machado Vasconcelos, desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Com a palavra a desembargadora Silvia. Pois não, estou votando pelo não acolhimento, uma vez que não há a necessária equivalência do número de servidores. Temos hoje 6 servidores do nosso regional exercendo as funções junto à 10ª região e somente um daquele órgão em exercício no nosso tribunal. Algum pedido de esclarecimento? Divergências? De forma que, por unanimidade, não se acolheu o presente pleito. Declaro encerrada a sessão administrativa e, de imediato, declaro aberta a sessão judicial do órgão especial e determino o pregão do processo. É o processo 88-1468 de 2013. Conflito de competência. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Cíntia Tafari. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Coeva Moraes. Suscitante, o excelentíssimo senhor Benedito Valentini, meritíssimo desembargador da Egreja 12ª Turma. Suscitada a excelentíssima senhora Yara Ramires da Silva de Castro, meritíssima desembargadora da Egreja 12ª Turma. Com a palavra a desembargadora Cíntia. Eu já remeti aos gabinetes o voto e, nesse caso, estou opinando, propondo a procedência do conflito de competência e declarando como competente a excelentíssima senhora desembargadora Yara Ramires na mesma turma. Pois não. A revisora, a doutora Maria Isabel, está acompanhando? Doutor Álvaro Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia? Acompanho. Desembargadora Hilma? Acompanho. Desembargador Nazar? Acompanho. Desembargador Sérgio Vinick? De acordo, senhor presidente. Desembargador Godoy? Acompanho, senhor presidente. Desembargador Odete? Acompanho. Desembargador Fernando? Também acompanho. Desembargadora Vilma? Acompanho. Desembargadora Tânia? Desembargadora Maria Ângela? Acompanho. Desembargador Rafael? Desembargador Ricardo Trigueiros? Desembargadora Jucirema? Acompanho. Desembargadora Maria Luiz Antônio. Senhor presidente, salvo engano, nós julgamos em sentido contrário na última sessão, até eu ressalvei que eu estava mudando meu entendimento, para considerar que passava a entender que havia vaga, ou melhor, vacância, quando há deslocamento de um titular de uma cadeira para outra turma. O voto é no outro sentido, eu estou divergendo, porque eu mudei meu entendimento, que é como o órgão especial costuma julgar aqui, inclusive, especialmente a doutora Tânia. Senhora presidente, eu vi a divergência da doutora Maria de Lourdes Antônio e tentei me recordar desse episódio. Agora é minha vez de dizer que, salvo engano meu, não foi isso. Era um caso de um incidente que envolvia uma distribuição da doutora Hilma e que se discutia se houve ou não vacância no cargo pelo fato da doutora Hilma assumir um cargo de direção. Pode não ser idêntica, mas eu acredito que seja similar. Concluiu-se que não houve a vacância. Sim. Não há vacância, ela continua... Não, ao contrário. Eu julgava como está neste voto e passei a considerar que há sim vacância. Eu mudei meu entendimento, de acordo com o entendimento do órgão especial. Desembargadora Tânia? Tá. A desembargadora Tânia está modificando o voto. Alguém mais quer se manifestar? Sim, eu também, senhora presidente. Desembargadora, bom, nós estamos a desembargadora Doris. Eu acompanho a relatora, porque inclusive nós votamos por unanimidade a mesma situação anteriormente. Houve realmente uma alteração, começamos por unanimidade numa votação, depois houve por maioria. Na sessão passada, eu votei acompanhando, mas eu confesso que eu sentei e analisei, eu acho que não há vacância.
Então, eu restabeleço a minha posição acompanhando a relatora. E eu gostaria só de salientar que nesse estudo, nessa revisão de posturas que a doutora Doris alude, eu estava justamente junto com ela e me convencendo e que essa também é uma postura, uma posição que eu estou assumindo. É uma mudança no seu posicionamento. Pois não. Desembargador Manuel Ariano. Senhora presidente, eu vou acompanhar a relatora. O que eu vejo, na verdade, é que o regimento interno só confunde ao invés de resolver essa questão e ele está a merecer um reparo. Enquanto isso, nós estamos indo uma hora para um lado, outra hora para o outro, e eu vou acompanhar a relatora neste momento. O desembargador Fernando está modificando. Acompanhando a divergência? Pois não. Deixa eu só fazer uma consideração. Olha, na sessão do dia 2 de setembro de 2013, por votação unânime, nós julgamos exatamente este conflito entre o desembargador Benedito e a desembargadora Iara. Exatamente. Eu mudei meu posicionamento na última sessão. Sim. Eu votava. Eu votei nesse sentido na última, mas realmente eu retrocedi porque eu não consigo considerar como vacante. E na última sessão tinha a peculiaridade de ser cargo diretivo, de ser uma coisa sem volta. Foi... O que eu penso pesou para nós. O que eu penso, senhora presidente, o que eu penso é que essa questão da definição do que seja ou não vacância, ela é insuficiente para resolver a figura jurídica que nós temos aqui. A prevenção, ela existe para manter o rumo do processo, o rumo da questão, que vai além de um processo, 1, 2, 3 processos envolvendo a mesma causa. Em todos os tribunais, isso induz a prevenção. No caso, se o relator não está mais na turma, o lógico seria que o processo fosse para o revisor, seja lá qual for o motivo por que esse relator não compõe mais a turma. Remeter a questão por uma definição que seja ou não vacância, me parece uma coisa muito subjetiva, que não resolve. A manutenção do processo naquele rumo, por conta da prevenção, leva a que o relator não está, vai para o revisor, o revisor não está, vai para o terceiro, ou assim por diante. Senão não tem sentido vincular o processo àquela... Porque justamente pode ser designado alguém, dessa forma, com a distribuição livre, havendo vacância, que justamente votou contra e foi vencido naquele processo anterior envolvendo a mesma questão. Só se mantendo, na medida do possível, os mesmos magistrados que decidiram daquela forma. E o regimento criou essa história de vacância ou não, que eu não sei porquê, e não resolve o que interessa. O que interessa, a prevenção, ela se justifica para que a mesma causa, a mesma questão, siga o mesmo rumo e não fica deriva. Esse é o objetivo. Senhor presidente, Pois só não, para... Eu encontrei aqui na ata da última sessão do órgão especial, inclusive o doutor Rafael era o revisor da doutora Tânia. E era um conflito dentro da 10ª turma entre Sônia Gendro e Cândida. E foi naquela ocasião que eu ressalvei que eu estava alterando meu posicionamento. A situação é igual a esse caso, é idêntica. E aí passei a votar de acordo com o entendimento da doutora Tânia, que era pela vacância. Então, só para... Vamos inverter. Alguém quer mais se manifestar? Pois não. Então, por maioria de votos, foi julgado procedente o conflito para declarar a competência da excelentíssima senhora desembargadora Iara Ramírez, vencidos os excelentíssimos desembargadores Maria de Lourdes Antônio, Tânia Bizarro Quirino de Moraes, Maria Ângela de Campos Sargento Muraro e Fernando Antônio Sampaio da Silva. Concluímos? Concluída a pauta, declaro encerrada a sessão do órgão especial, agradecendo a todos e me desculpando pelo calor.